Olá, pessoal, tudo bem? Essa vai ser a nossa primeira aula de fato mexendo no R e no RStudio. Então, nessa primeira aula, eu vou te ensinar algumas funcionalidades básicas que vão ser úteis para todas as aulas seguintes. Nessa aula, eu vou te explicar como instalar pacotes, como carregar pacotes no R, lembrando que os pacotes instalam funções que não são nativas do R, que facilitam muito a nossa vida, permitem a realização de vários outros testes. Além disso, eu vou te ensinar a selecionar o diretório de trabalho, que é uma coisa importante quando a gente está trabalhando no R, e também vou te ensinar a carregar um banco de dados que esteja no formato CSV e a visualizar esse banco de dados no R. Ok? Vamos lá? Bom, então aqui abri o banco de dados que a gente vai usar nessa primeira aula. Esse banco de dados vai estar disponível para download na descrição do vídeo. E ele é um banco de dados que você já viu porque eu já utilizei esse mesmo banco em aulas do SPSS. A primeira notícia que eu tenho que te dar é que o R tem uma vantagem, ao meu ver, em relação ao SPSS, que é as variáveis categóricas não precisam ser transformadas em números antes de serem exportadas para o R. Como assim? Então, por exemplo, se a gente fosse exportar esse banco de dados para o SPSS, essa variável gênero não poderia ser exportada dessa forma, que ela está com M e F. A gente teria que codificar e, por exemplo, trocar o M por 0, o F por 1 e lá no SPSS explicar o que é que esses valores significam. E a mesma coisa valeria aqui para o grau de instrução. Então, o grau de instrução a gente não poderia exportar para o SPSS escrito da forma que está, superior, fundamental, médio, a gente teria que primeiro codificar para lá no SPSS explicar os rótulos desses valores. Então, por exemplo, colocaria ensino fundamental como 0, médio como 1 e superior como 2. Então, essa é a primeira vantagem, a gente não vai mexer, a gente vai exportar desse jeito. Outra coisa é que o R ele lê o formato Excel, mas as pessoas que trabalham muito com R recomendam que você não use o banco de dados no formato Excel e sim no formato CSV. Então, em todas as aulas eu vou usar o formato CSV. O formato CSV é o formato separado por vírgulas. Então, o primeiro passo vai ser pegar esse banco de dados que está em Excel, vir aqui, clicar em salvar como, vou salvar na área de trabalho, que é onde esse outro banco de dados está, e vou clicar aqui que eu quero que isso seja salvo no formato CSV separado por vírgulas. E vou clicar em salvar. Ele vai dar um erro aqui, na verdade não é um erro, é um aviso, dizendo que tem limitações de se salvar no formato CSV, e de fato tem, mas não é um problema, é exatamente isso que a gente quer. Então, vou fechar aqui o banco de dados. Quando você abrir o RStudio pela primeira vez, essa é a cara que você vai encontrar. Para ficar com uma cara um pouco mais habitual do que a gente vai ver sempre em aulas, eu vou abrir aqui um script novo. Então, eu vou clicar aqui nessa folhinha de mais e abrir um novo R script. Então, veja que ele criou aqui um espaço em branco. Essa primeira tela, esse primeiro quadrante, ele é o espaço para o script. O script é o código, então é aqui que eu vou escrever o código que vai ser rodado. É aqui que eu vou programar os testes, programar os gráficos, tudo nesse espaço. O espaço de baixo é o console. Esse console é o espaço no qual vão aparecer os resultados desse código, que resultou do código que eu rodei. Esse espaço à direita e aqui inferior é um espaço que vai ser bastante útil para a gente. É aqui que eu consigo instalar alguns pacotes de forma manual. Então, aqui nessa aba Packages, ele também tem essa aba Plots, que é onde vão aparecer os gráficos que forem rodados aqui no script. Ele também tem essa aba que eu gosto muito, é muito útil, ainda vou falar em aulas futuras, que é a aba de ajuda, a aba Help. Então, qualquer código que você não saiba muito bem como utilizar no R, tem como abrir o Help e olhar. O Help é muito útil, infelizmente é em inglês, mas ele é muito bom, ele dá vários exemplos de como aplicar aquele código. Aqui na parte de cima, à direita, a gente tem essa aba Environment, que é aqui que vão aparecer as variáveis que forem criadas,
Então, tudo vai ficar aparecendo aqui para você saber o que já foi rodado, quais os modelos que foram criados, quais as variáveis. A gente tem também aqui uma aba que me deixa ver o histórico. Então, basicamente, é isso. Esse é o ambiente do R. Para essa primeira aula, eu vou abrir um script pronto. Esse script também está disponível para download na descrição do vídeo. E aí, com esse script, eu vou te ensinar a instalar pacote, a abrir o banco de dados, a olhar para a carinha do banco de dados. Então, vamos lá. Para isso, eu vou vir aqui em File, Open File, e eu vou colocar que está aqui na área de trabalho, e é esse script que chama Abrindo Banco de Dados. Então, esse tem que ser o mesmo script que você vai ter aqui embaixo. Então, na primeira parte, eu quero te ensinar a instalar pacotes. Antes de tudo, eu vou te explicar a coisa mais fundamental para você entender os scripts que eu vou liberar. Tudo que a gente coloca um sustenido ou um hashtag na frente, vira um comentário. O que significa ser um comentário nessa parte de programação? Quer dizer que algo é um código que não vai ser rodado. Então, aqui você pode escrever o que você quiser. É muito importante ir deixando comentários no seu código, tanto para outras pessoas que peguem seu código e leiam, quanto para você mesmo. Então, em todas as aulas, eu vou deixar um monte de comentário ao longo do código. Outra coisa é que eu gosto muito do RStudio porque ele vai colorindo esse código e fica mais fácil a gente enxergar. Então, veja que tudo que é um comentário fica verde. Se eu não tivesse colocado essa hashtag na frente, ficaria preto, porque ele não ia entender que é um comentário, ele ia entender que é um código. E veja que ele já indica aqui um xizinho, ele já indica que deu um problema, porque de fato ele não conhece esse comando instalando, nem esse comando pacotes. Então, eu vou voltar aqui o meu hashtag para dizer que essa parte, o que se segue depois disso, é a instalação de pacotes. Tem mais de um jeito de instalar pacotes, eu vou te explicar três, que são os que eu mais uso. Um dos jeitos de instalar pacotes é vindo aqui na aba Packages, que está nesse canto inferior direito. Então, se eu clicar aqui em Packages, eu tenho essa opção Install. E aí, aqui eu posso procurar pelo nome do pacote e instalá-lo. Nesse caso, eu quero instalar um pacote que chama CAR, C-A-R. Então, eu vou digitar aqui CAR. Veja que ele encontrou vários outros pacotes que começam com CAR, mas eu quero esse primeiro mesmo, tudo em minúsculo. Outra coisa importante é entender que o R diferencia letras minúsculas de maiúsculas, então tem que tomar cuidado. Então, eu vou clicar aqui em CAR e vou clicar em Install. Então, ele rodou várias coisas aqui que são do processo de instalação, e eu sei que ele terminou de rodar quando aparece esse sinal de maior aqui no canto. Então, ok, está rodado. A outra opção, ao invés de fazer desse jeito manual, é fazer usando código, usando a função install.packages, e aí a gente coloca o nome do pacote entre parênteses e entre aspas. Então, para mostrar isso, eu vou te ensinar a instalar um outro pacote, que é o dplyr. Então, eu vou colocar aqui entre aspas o pacote dplyr, que as pessoas leem como dplyr. E aí, para instalar, eu vou rodar esse código. Para rodar esse código, a gente seleciona ele e aperta Ctrl Enter. Então, veja que aqui embaixo começou a rodar esse código e ele começou a instalar o pacote. Eu sei que ele terminou quando aparece esse sinal de maior. Tem ainda uma terceira opção para instalação de pacotes, que é a que eu vou usar em praticamente todos os nossos códigos. Essa opção, ela está dizendo o seguinte: procure se o pacote dplyr existe e caso ele não exista, instale. Vou explicar isso melhor um pouco, mas basicamente é isso. Por que eu vou sempre usar isso? Porque uma vez que você tem instalado o dplyr no seu computador, nunca mais você vai precisar instalar esse pacote de novo, a menos que você queira instalar uma versão atualizada dele. Então, você precisa fazer a instalação do pacote uma única vez. Como eu vou sempre mandar scripts, e eu não sei se você começou a assistir as aulas naquele ponto ou não, eu vou sempre fazer esse código de instalação condicional. Então, para instalar só caso você não tenha esse pacote instalado. Então, o que esse código aqui está dizendo é o seguinte: tente carregar esse pacote dplyr.
Require é uma função para carregar o pacote. Eu só consigo carregar um pacote que esteja instalado no computador. Se isso não acontecer, e o não acontecer aqui é representado por esse ponto de exclamação, então, se não conseguir carregar o pacote, então instale o pacote. É isso que esse código está dizendo. Então, eu vou selecionar tudo aqui e vou rodar esse código com Ctrl Enter. Então, nesse momento, tanto o pacote car quanto o pacote dplyr estão instalados no computador. O que a gente precisa fazer antes de começar a trabalhar com eles é carregá-los. Então, o pacote estar instalado no seu computador não significa que ele está disponível para uso. Ele só vai estar disponível para ser usado quando ele estiver carregado. Existem duas formas de carregar pacotes. Existe uma pequena discussão. Em geral, as pessoas consideram que o library é melhor e o require seria para outras situações, mas eu vou carregar aqui usando os dois para você ver como funciona. Então, para carregar o pacote car, eu posso usar essa função library e entre parênteses car. Repare também que quando eu usei o código install packages, eu precisei colocar o nome do pacote entre aspas. E quando a gente usa os comandos para carregar, a gente não coloca as aspas. Então, vou aqui usar o library car. Pronto, ele carregou. Apareceu o sinal de maior aqui, sei que terminou de rodar o código. E vou usar aqui também o require dplyr. Ele nem rodou aqui de novo porque ele já tinha carregado lá no código anterior. O próximo passo, então, vai ser carregar o banco de dados. Antes de fazer isso, uma das coisas que a gente sempre vai fazer é estabelecer qual é o nosso diretório de trabalho, que aí em inglês ele vai usar o termo Working Directory. Esse diretório de trabalho nada mais é do que uma pasta que você estabelece que aquela é a pasta na qual você está trabalhando. Então, toda vez que você pedir para o R carregar um arquivo, ele vai procurar nessa pasta que é a sua pasta de trabalho. Se, por exemplo, você gerar um gráfico e quiser salvar, o R vai salvar nessa pasta que é a sua pasta de trabalho. Tem duas formas de selecionar qual é a sua pasta de trabalho, eu vou te explicar as duas. Uma delas é manualmente e a outra é usando código. Eu confesso que nesse caso eu prefiro a manualmente. Então, o que a gente faz aqui é vir em Session, Set Working Directory. Aqui tem duas opções que eu acho interessantes. Uma delas é dizer para o R estabelecer como diretório de trabalho a pasta na qual está o script que eu estou trabalhando. Então, nesse caso, por exemplo, isso funcionaria para mim, porque meu script está no desktop e o banco de dados que eu quero abrir também. Então, eu poderia colocar aqui to source file location. Outra opção, que é a que eu vou usar aqui para te mostrar, é selecionar esse Choose Directory, que ele vai abrir, então, um espaço para eu procurar qual é o diretório. O diretório aqui é a área de trabalho, que é exatamente o que já está selecionado. Então, eu vou selecionar a área de trabalho e clicar em Open. Pronto, isso vai estabelecer que o meu diretório de trabalho é a área de trabalho. Você poderia ter escolhido qualquer outra pasta do seu computador. Eu coloquei só na área de trabalho para, no meu caso, ser mais simples. A outra opção é fazer essa seleção usando um código. E esse código é esse código setwd. Então, que seria o Set Working Directory. E aí, entre parênteses, a gente tem que colocar qual é a pasta que a gente quer que seja esse diretório de trabalho. No meu caso, essa pasta é a C:\users, né, usuários, Ferna, que meu computador me chama de Ferna, não sei muito bem porquê, e desktop, que seria a área de trabalho. Se eu rodar esse código, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Veja, inclusive, que esse foi o código que o R rodou anteriormente, tá igualzinho, certo? Muito bom. Uma vez estabelecido o diretório de trabalho, a gente pode fazer a parte mais importante, que é carregar o banco de dados. Uma coisa importante é a gente dar um nome para esse banco de dados, para toda vez que a gente for utilizá-lo, a gente chamar por esse nome. Em todas as aulas, a partir daqui, eu vou chamar esse banco de dados de dados. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Estou estabelecendo que o nome do banco de dados vai ser dados. Para abrir esse banco de dados, eu vou usar uma função que é a read.csv. Então,
read de ler, certo? Então, eu vou usar a função ler CSV. E eu vou dizer que o arquivo que eu quero é um arquivo que chama banco de dados 2.csv, porque esse foi o nome que eu dei para aquele banco de dados que eu acabei de salvar ali do Excel. Então, ele chama banco de dados 2.csv. Tá vendo que eu não digitei um caminho, eu não disse onde ele está? Porque ele está no meu diretório de trabalho, então eu não preciso mais digitar que ele está no C, dois pontos, barra users, barra ferna, barra desktop. Então, o que eu estou dizendo aqui é leia um CSV. Qual CSV? O CSV que chama banco de dados 2.csv. Outras duas informações muito fundamentais que eu coloquei aqui são qual era o separador e qual é o decimal. O CSV é um arquivo que ele pega as informações que estão em colunas diferentes e separa essas colunas por vírgulas. Isso habitualmente. No Brasil, isso não funciona, porque a vírgula é uma coisa que a gente usa para separar decimal, então não faria sentido o CSV separar por vírgula, ia confundir tudo. Então, o nosso CSV usa como separador de coluna o ponto vírgula e separador de decimal a vírgula. Então, é isso que eu estou explicando aqui para o R. Eu estou dizendo, quero que você leia esse arquivo CSV e considere que o separador CEP é igual a ponto vírgula e que o decimal desse é igual a uma vírgula. E eu quero que tudo isso que você carregar aqui você chame de dados. Então, é isso que a gente vai fazer. Vou dar aqui um Ctrl Enter para rodar esse código. Pronto. Parece que nada aconteceu, mas veja que aqui ele já apareceu um dados, certo? Ele disse que eu tenho aqui 30 observações em 7 variáveis. Então, ele já leu o banco de dados. E aí, para terminar, eu quero te ensinar duas funções para você enxergar esse banco de dados. Uma delas que eu gosto muito é essa que chama View. Então, eu coloquei aqui que eu quero ver dados. Veja que essa é uma função que chama View e tem letra maiúscula no começo. Se você não digitar isso, vai dar problema. E eu estou pedindo para ver esse pacote, esse banco de dados que eu acabei de carregar e chamei de dados. Então, eu vou selecionar essa função, View, e vou rodar com Ctrl Enter. Veja que legal, ele abre aqui uma nova aba com uma tabela bonitinha, igual a que eu estava enxergando no Excel. Então, eu tenho aqui sujeito, gênero, grau de instrução, número de filhos, idade, altura e salário. Veja também que ele pegou aqui a primeira linha da minha tabela, do meu banco de dados, como o cabeçalho, como o nome das variáveis. E era isso mesmo que eu gostaria. Outra opção, outra função legal para você ver o banco de dados é essa função que chama Glimpse. Vamos rodar ela para eu te explicar melhor o que acontece. Se eu rodar essa função Glimpse dados, ela vai abrir essas informações aqui no console. E eu acho essas informações muito úteis para a gente entender o que está rolando com o banco de dados e entender se ele foi lido da forma correta. Então, veja que ele está dizendo aqui que eu tenho 30 observações, 7 variáveis, e que eu tenho aqui uma variável que é sujeito, que é um inteiro. Tá vendo essa informação aqui entre sinais de maior e menor? Ela diz o tipo de variável que aquela variável é. E o sujeito ele identificou como um número inteiro. Ok, eu tinha dado números, né, para o sujeito. Aí ele tem a variável gênero, que ele identificou como FCT. FCT é para factor. É assim que ele vai classificar variáveis categóricas, então ele classificou adequadamente. Aí tem uma variável grau de instrução, também identificada como factor, e aí ele identificou ali superior, superior, ensino fundamental, ensino médio, ou seja, ele identificou corretamente. Daí eu tenho mais 3 variáveis, que são número de filhos, idade e altura, todas identificadas como int, como número inteiro, e também está correto, todas eram números inteiros, inclusive a altura, que nesse banco de dados estava em centímetro, então era um número inteiro. E aí, por fim, eu tenho aqui uma variável salário, que ele identificou aqui como DBL. Esse DBL é uma abreviação para double. Double é o jeito que ele classifica variáveis que sejam variáveis contínuas, que tenham valores quebrados. Double vem do
dois pontos decimais, dois decimais, duas casas depois da vírgula. E de fato é isso que eu tenho. Eu tenho aqui um salário que era uma variável contínua com valores quebrados. Então, é isso. Então, o que a gente viu nessa aula? A gente aprendeu como instalar pacotes, como carregar os pacotes, como estabelecer seu diretório de trabalho, como carregar um banco de dados e como olhar para a cara desse banco de dados e ver se as variáveis foram identificadas de forma adequada. Na próxima aula, eu vou te explicar o que fazer quando as variáveis não foram identificadas de forma adequada. Então, a gente vai continuar ainda essa conversa. Eu espero que a aula tenha sido útil para você. Se ela foi, aproveito para pedir, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, isso é importante para valorizar o meu trabalho. E além disso, agora o canal tem um Instagram, que é o @estatística aplicada, onde eu posto conteúdos diferentes de estatística, mas também comento um pouco sobre os assuntos dos vídeos. Então, se você ainda não me segue por lá, me siga, eu vou ficar bem feliz. É isso, espero que você tenha gostado e até a próxima!